irmãos estão conseguindo me ouvir bem? Amém. Esses bichinhos eletrônicos aqui é meio complicado. Mas é bênção, né? Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por estar aqui junto com os irmãos nessa confraternização em relação ao estudo da palavra do Senhor, ao que tange ao tema da reforma. Agradeço ao Senhor Jesus Cristo pela sua obra redentora nas nossas vidas e por permitir, pela sua infinita misericórdia, que os nossos nomes possam estar atrelados no livro da vida. Agradeço ao Espírito Santo do Senhor que me convence todos os dias que sou um pecador e que necessito de me arrepender todos os dias na presença do Senhor. Amém? Ao pastor Almir, né, que nós já conhecemos aí de longa data de ministério, né, sua esposa Rosana, aos irmãos em Cristo, né, que me confiaram a palavra do Senhor, para que nós possamos hoje meditar um pouquinho a respeito de tudo aquilo que o Senhor já tem feito para nós no decorrer de todos esses anos e contemplar verdadeiramente as Escrituras nas nossas mãos, sendo que muitos dos nossos irmãos do mundo não têm essa oportunidade e quando têm, são flagelados por isso. Então, se verdadeiramente nós temos essa liberdade pela qual Tiago assim nos posiciona, o Espírito livre em Cristo Jesus, então, irmãos, vamos estudar a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo, para que a nossa alma ela possa se elevar em Cristo Jesus, para que nós possamos caminhar errando menos, porque errantes nós já somos, pecadores nós já somos, desde o Gênesis até os dias de hoje. Muitas igrejas pregam a santidade, devemos ser santos. Particularmente não comungo dessa tese, até porque nós estamos caminhando em busca de uma santidade, mas nós somos pecadores. A própria palavra me diz que eu sou um pecador. Eu caminho para errar menos na presença do Senhor meu Deus, buscando o conhecimento da palavra, porque a palavra diz, ela é clara para nós: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então aqui eu não tenho santo e nem santos, eu tenho cristãos que caminham todos os seus dias buscando na palavra a sua veracidade em busca do reino dos céus, de estar junto com Cristo Jesus. Amém, queridos? Penso desta forma, comungo desta forma, para que eu possa agradar o Senhor meu Deus todos os dias da minha vida, mesmo sabendo que eu sou errante e nada de bom há em mim. Mas eu busco a palavra do Senhor para verdadeiramente cumpri-la tal como assim o Senhor Jesus nos deixou. Assim como venci o mundo, vós também podeis vencer. E eu creio desta forma. Então eu acredito que nós estamos numa luta. E esta luta, ela é constante. Agora, o que me faz valer é a palavra do Senhor, que está conosco, que muitos deixaram aqui o seu sangue, rastro de sangue, para que nós pudéssemos caminhar em busca da salvação em Cristo Jesus. Muitos não dão valor para este livro, mas para nós é o passaporte para os céus, diante do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus também porque nós ouvimos aqui uma porção dos hinos, que hoje em dia também está muito esquecido na casa de Deus.
Homens que colocaram aqui a sua vida, escrevendo essas letras, esses cânticos para nós, que verdadeiramente toca a nossa alma. Eu não estou falando de um show gospel, eu estou falando verdadeiramente de adoração. Não que não tenha lá, mas que está faltando. Hoje é o hino. Está faltando adoração na casa do Senhor. Está faltando uma comunhão com Deus. Verdadeiramente. E eu lamento, até porque a palavra conhecimento que nós devemos ter em busca do Senhor, hoje está esquecido na casa de Deus. Eu lamento por isso. Porque a igreja, ela foi constituída para ensinar. Atos capítulo 2, a partir do verso 42 em diante. Principalmente o verso número 42. Onde comungavam, unidos na palavra, ensinando a palavra, orando a palavra, e que hoje nós não temos. Hoje é show. Infelizmente. O Senhor Jesus Cristo hoje ele está em segundo e terceiro plano. Na minha percepção, não comungo com isso. Mas, nas minhas reflexões, que eu vou passar para os irmãos a respeito da reforma, que eu acredito que a igreja hoje deveria estar buscando esta reforma literal, cabal, mas ela se esqueceu de um ponto fundamental da igreja, que é uma palavrinha chamada misericórdia. A igreja usa de misericórdia para com os nossos irmãos em Cristo. Nós somos misericordiosos, como diz a palavra. Se você perdoa, eu te perdoo. Se você não perdoa, eu não te perdoo. Se você usa de misericórdia, eu uso de misericórdia. Se você não for misericordioso, eu não serei misericordioso com você. É uma palavra afirmativa da parte de Deus. Ele não está perguntando se você quer. Ele está mandando você fazer. Ele está pedindo para você exercitar isso. E na minha percepção, essas duas palavras comungam de uma outra, chamada virtude, pela qual o Senhor Jesus nos posicionou e falou: ide e exercitai e aprendei o que é misericórdia. Execute a misericórdia com aqueles que hão de chegar à sua frente. Baseado nessas palavras, neste dito, e o que foi lido de Romanos 1, 16, 17, que é a base do firmamento da reforma da igreja, aliado ao Salmo de número 46, pela qual perturbou o espírito de Lutero, para que ele visse, comungasse, em abrir os olhos daqueles que estavam com seus olhos cauterizados, com as suas mentes cauterizadas, com seus ouvidos surdos. Nós estávamos cego, surdo e mudo. Mas estes versos, principalmente o 17, eu creio que ali, naquele momento, de uma forma miraculosa, o Espírito do Senhor se apoderou deste moço, dando-lhe ousadia para que ele pudesse trazer à baila 95 teses que moveu a igreja, e hoje nós comungamos direta e indiretamente desta reforma. Quiçá o nosso protestantismo de hoje pudesse parar para rever os seus ritos,
para que pudesse rever o sagrado e diferenciar do profano que está aí fora. Mas o que eu vejo é que parece que a igreja comunga do profano e se esqueceu do sagrado. Sobre este espírito de Lutero, Martinho Lutero, homem como nós, sujeito a toda sorte de tentações como nós, porém, perturbou-se a sua alma, segundo a história, em busca de uma salvação que ele também não sabia o que era, mas ele queria. O que é mais lindo na história biográfica dele é que ele não quis só para ele. Ele quis repartir com o outro. Nós somos o outro. Ele foi empático. Nós estamos nessa empatia. Ele usou de misericórdia. Nós estamos sendo misericordiosos em receber essa dádiva divina. Porém, não compreendemos ainda o que foi feito. Admiro esses homens, os pais da igreja, homens e mulheres de Deus, independente do seu credo, no início do século, pela qual hoje nós temos a palavra que aqui está. E eu louvo a Deus que ela está aqui na íntegra para conosco, para que nós possamos comungar de tudo isso. Nós vamos fazer 496 anos agora, dia 31/10 de 1517. O nosso protestantismo há de comungar de mais um diadema, para que nós possamos verdadeiramente louvar o Senhor nosso Deus. Uma das perguntas que Dom Ângelo Bernardino, bispo da Arquidiocese de Santa Catarina, nos fez, num dito que ele se posicionou na revista Defesa da Fé, por volta do ano de 2004, se não me falha a memória. Ele diz: o que será deste protestantismo que aí está? E depois eu vou colocar a tese pela qual este moço nos deu com tapa de luva de pelica ao nosso rosto. E que eu achei e fiquei assim maravilhado foi que nós, protestantes, não revidamos, nem refutamos, nem fizemos nada. Este moço falou de nós, e nós não conseguimos nem argumentar e nem contra-argumentar, porque estamos fechados no nosso narcisismo, egocentrismo, egoísmo das nossas igrejas, fragmentadas em diversas denominações, e uma lutando contra a outra, sem união. Muitas vezes eu me pergunto: o que realmente a igreja está fazendo? O que nós vamos apresentar diante do Senhor nosso Deus quando fecharmos os olhos na face dessa terra? Porque uma pergunta escatológica, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, que os irmãos conhecem: o que tendes tu para me oferecer? Eu até brinco com os meus alunos, que eu digo: você nasceu peladinho e você vai voltar peladinho. O que você vai oferecer para Deus quando Ele lhe perguntar isso? A resposta é: você há de apresentar virtude. Pergunto: nós estamos praticando a virtude que está no campo da misericórdia,
no ato da solidariedade fraternal em Cristo Jesus? Ou o nosso discurso é vão? Como fermento de fariseu, a hipocrisia? Eu deixo para os irmãos começarem a pensar a respeito disso, para entender e compreender o porquê da reforma. Um exemplo bem clássico está sendo nós hoje aqui, por exemplo. Uma igreja sem a tribuna é uma reforma. Sem os irmãos estarem de lado, pelo lado direito ou esquerdo, como é de costume de algumas denominações, isso é reforma. Cantar o hino, uma reforma. Louvar a Deus como o irmão se posicionou, é uma reforma. Então quero eu acreditar que o nosso seminário, ele é reformista. No campo das ideias, na liturgia dos pensamentos, tudo com equilíbrio. Tudo dentro de um amor de Cristo. Tal como o Senhor assim nos auxiliou e nos ajudou. Naquela frase famosa: entendes o que lê? Entendes o que acontece? Entendes o que foi escrito no passado? Entendes a lei de Moisés? Assim como eu fiz, façai vós também. Se permita quebrar paradigmas na casa do Senhor com bom senso. Foi o que Lutero fez. Que é o nosso dever fazer, em busca daqueles que estão perdidos. Não no discurso, mas na misericórdia. E eu vou dizer para os irmãos depois o que é misericórdia. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Salmo. Livro de Salmo, de número 46. Vou ler para os irmãos a citação do salmista, que aqui está, que muito cativou Lutero, de acordo com o seu escrito, que no momento subsequente ele se derrama em Romanos 1, 16 e 17. A palavra do Senhor diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele fez cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e a corda e lança, queima os cabos do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Este Deus que aqui está sensibilizou e trabalhou no coração de um moço, de um jovem, seminarista, na sua ortodoxia, fechado na sua linguagem. Porém, o encanto da palavra abriu os seus olhos e o seu coração.
E ele não se calou, ficou inquieto, e na sua inquietude, ele começa a pensar, a meditar e refletir nas questões de Deus. Deus, Deus, Deus. E como contentar a Deus. A palavra protestante, ou protestantismo, tem uma simbologia, um significado que diz pró, à frente. Testari, testemunho. Somos testemunha à frente. Somos testemunha à frente com Cristo. Cristo está à nossa frente, por isso nós testemunhamos. Por isso a palavra protestante. Não é protestar contra, é protestar o que está escrito contra o Senhor nosso Deus. Olha que interessante. Testare de testemunha, que é a nossa testemunha. Nós somos testemunhas. E aquela famosa frase, sério, o que estamos testemunhando? Para que o outro diga, este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus. Ou são esses testemunhos que estamos observando hoje na mídia, aberrações em relação à palavra. À frente testemunhar significa estaremos testemunhando de Cristo. Não pelas indulgências, nem por um credo papal, por um edito, por uma dieta. Não, por aquilo que é a palavra. Respondo segundo a palavra. Quero viver segundo a palavra. A palavra será o meu guia mestre. Isto significa ser um protestante. Não é ir contra, é não deixar o abusivo. Não é ser herege, mas é combater a heresia. Não é deixar Deus, é entender Deus, compreendê-lo na sua essência. Isso significa protestantismo. Esta palavra, testemunha, que aqui está, associado ao do protestantismo, significa evangélico. Interessante você buscar a etimologia das palavras, a origem etimológica que moveu uma determinada pessoa, um grupo de pessoas, e que conquistou pessoas. Ser um evangélico, que hoje é uma palavra muito utilizada no meio pentecostal e neopentecostal, que se perdeu ao vento. Mas o protestante, ele ainda comunga de um rito que diz a pureza da palavra pela palavra. Princípio da hermenêutica básica. A palavra, ela responde pela palavra. Isto é protestantismo. Interessante? Nós analisarmos o porquê dos protestantes. A quem eles protestam? Quem são estes que protestam contra os editos, contra o sacramento, contra o Papa da Igreja? Não, nós não protestamos contra estes.
mas sim o que está escrito em relação à Escritura. Isso que eu protesto. Olha que interessante. Eu respeito a hierarquia, mas eu não corrompo do que ela escreve. É diferente. Isto é ser protestante. Daí oriundo as igrejas que os irmãos conhecem, né? Os batistas, metodistas, presbiterianos, luteranos, anglicanos, e assim sucessivamente, que comungam dessa época. Os nossos reformadores básicos, que a história nos coloca. Lutero, então, reformador, mais conhecido, século XV, né? Início do século XVI. Ele é considerado a voz profética da nova aliança. O homem foi corajoso. Se Lutero não estivesse na Alemanha, eu diria que ele é Paraíba. O cara é cabra macho. Colocar as 95 teses na catedral, meu amigo, camarada. Acho que ele não pensava muito bem na cabeça, não. Acho que ele não batia muito bem na bola, não. Mas a ousadia do Espírito Santo fez com que ele fizesse isso. Glória a Jesus. E eu louvo a Deus por isso. Depois nós temos lá Calvino, né? João Calvino, né? Nós temos lá Zwinglio, né? John Hus. Mas um que me chama a atenção é Melanchthon, né? O nome dele, pela qual o discípulo, né, de Lutero, este sim, foi um teólogo da reforma. Ouvia do seu mestre e escrevia a sua teologia. Interessante isso. Cabalmente, daí nós temos a filosofia protestante, que tem como guia mestre Atos capítulo 2, a partir do verso 42 em diante. Lá nós temos toda uma economia protestante, um desenvolvimento protestante, que é oriundo desta reforma. Mas tudo bem. Em dado momento, se tivermos a oportunidade, nós podemos entrar no livro de Atos dos Apóstolos, principalmente capítulo 2, os irmãos vão entender o que é o protestantismo. Não é isso que está aí, não. Isso que está aí, não sei o que é. Mas não é escritura, não. Sei lá o que é. Mas nós vamos dar uma olhadinha nisso. Até porque o capitalismo, ele rompeu do protestantismo, massacrando a palavra do Senhor, principalmente na sua economia. Por isso que o povo que vivencia o capitalismo sofre até os dias de hoje. Mas isso é um outro assunto, um outro momento. Nós vamos estar tratando disso. Então, por volta do ano de 1529, datado em 19/4/29, surge então a segunda dieta, que hoje o povo adora fazer dieta. Não sabe o que é dieta, mas adora fazer uma dieta. Né? A dieta tem um cunho alimentar, com certeza, nutricional, com certeza. Mas esta dieta nossa, ela é uma dieta espiritual. É uma dieta que tem, no seu processo etimológico, a palavra assembleia, parlamento, reunião. Isso é uma dieta. Pela qual a palavra também, assembleia, pode significar para nós a eclésia, ou eclesia, como muitos chamam, que é o ajuntamento de pessoas, a reunião de um povo, que também você vai ver isso no livro de Atos dos Apóstolos. Porém, essa dieta que está aqui significa um modo de viver, significa vida, o dia a dia. Na comida,
Na limitação? Não. Na sua vida espiritual. Como nós devemos andar espiritualmente com Cristo? Como devemos comungar com Cristo? Como devemos elevar a pureza da nossa alma em Cristo? Isto chama-se dieta. Reuniu-se os nobres para trazer uma sinopse do que é bom para nós espiritualmente em Cristo Jesus. Fica. O que não é, é resto. De tudo que se discutia no passado, principalmente nos termos, norte da França, norte da Alemanha, principalmente, essa questão da dieta, um edito que foi colocado, se reuniu justamente para isso. O que é bom para nós que está em Cristo? Somente. É o que nós chamamos da palavra hoje, cristocêntrica. Não é criar fantasias na palavra, mas é entender o que Cristo deixou literalmente. O que é bom. No primeiro momento, a palavra protestante ela pode ter uma terminologia negativa, mas não é. Ela traz para nós uma indignação pela qual, nas 95 teses, principalmente na indulgência que fez com que esse moço se rebelasse na sua ortodoxia. Eu respondo todas as perguntas que vier a mim, com base nas Escrituras. Se está na Escritura, eu respondo. Se não está na Escritura, eu me calo. Interessante o questionamento. No julgamento de Lutero, ele se posiciona desta forma. Muito semelhantemente, quando o Senhor Jesus troca informações com Satanás. Está escrito. Mas também está escrito. Está escrito, mas também está escrito. A discussão ficou em cima da palavra. O irmão quer conversar com outro irmão? Na palavra. Quer discutir um texto? Na palavra. Uma reflexão? Na palavra. E não no fator humano, ou na filosofia humana, que é apenas uma ferramenta para elucidar o que eu preciso, mas não ser o principal. O principal é a palavra absoluta na sua verdade. Foi o que Lutero colocou. Respondo toda e qualquer pergunta, desde que esteja na palavra. Há alguma indignação? Na palavra. Há alguma contenda? Na palavra. E não por editos, dietas, convenções, credos. Não. Editos papais, escrito pelo homem. Não. É o que está escrito na palavra. Há alguma dúvida na palavra? Eu respondo. Não há, eu me calo. Eu diria que talvez, sem conhecer o desígnio, mas ele foi um grande apologético. Eu diria que até um desbravador da apologia. Ele defendeu a tese. Nós, cristãos, não crente, cristãos, temos a honradez de defender a palavra? Ou nós vamos ser como muitos crentes? Eu ouvi dizer que está escrito. Deve ter alguma coisa na Bíblia. Alguém mencionou algo. Eu acho que ouvi alguma coisa. Crente é assim.
O cristão não. Ele pesquisa, ele mergulha, ele garimpa a palavra de Deus, esmiuçando, buscando-a na sua verdade, o oculto e o escondido, como diz o nosso mandamento. Que Jesus cura, também sei. Que Ele salva, é óbvio. Que Ele liberta, nem vou discutir quanto a isso. Que o sangue dele tem poder, isso é óbvio. É chover no molhado. Quero saber do seguinte: você conhece o seu Deus na palavra? Você tem intimidade na palavra? Você conhece os versículos da palavra, o seu vernáculo, a sua etimologia, o que Deus está falando para nós? Por isso a pergunta de Cristo: entendes o que lê? Filipe, quando se aproxima, ele diz: o que você está lendo? O eunuco. Eu estou lendo um livro que conta essa história. Este profeta, esta pessoa, ele fala dele, ele fala de alguém. De quem ele fala? Quem é essa pessoa? Como posso eu entender e compreender se não tem quem me explique? Essa é a sua indicação? Muito bem. Então eu vou dizer para você o seguinte. E Filipe vai lá e se posiciona cristocentricamente. Ele não contou uma história emotiva, sensibilizadora, motivacional. Não. Ele falou do Cristo, o Messias. O que você está lendo, escrito pelo profeta Isaías, é o que está escrito em Isaías 53, que é o nosso Messias, o profeta maior, o nosso sacerdote, aquele que levou sobre ele todos os nossos pecados, que recentemente foi crucificado, mas que está vivo no nosso meio. Então é este o Salvador? Sim. Posso eu me batizar? Sim. Pode ser agora? Sim. Entendeu? A palavra ela é cristocêntrica. Ponto. Morreu o assunto. Esta palavra cristocêntrica, obviamente no coração deste moço, diante da dieta, levou ele a uma reflexão de 5 pontos dos pilares básicos do protestantismo, que eu também posso associar aos 5 pilares básicos da igreja do dia de hoje, como também podemos associar às 5 chagas de Cristo. Interessante começar a entender o que acontece no nosso meio. Mas vamos por etapas. A reforma então consiste em 5 solas, que é uma palavra latina, que tem o seu significado de somente. Não precisa elocupar, não precisa abrir, não, ela é simples, é só isso, nada mais que isso. Primeiro pilar: solos Cristos. Somente Cristo. Bom, para o Senhor nosso Deus tem uma única preocupação: mostrar Cristo como seu Filho, como Redentor do seu sacrifício. Bom, por isso que em Hebreus está escrito de muitas formas: falou o Senhor ao nosso coração. É Cristo. Do Gênesis ao Apocalipse, Deus fala de Cristo, o seu Filho amado.
Ponto. Não tem nada desse negócio de eu estou vendo, eu vejo, é assim, porque Deus tocou, falou, nada. Isso pode ser no momento subsequente, numa ilustração. Mas a palavra é cristocêntrica. Ponto. Agora, se nós temos dificuldade de interpretá-la, então o problema sou eu, e não a palavra. Aí eu pergunto, se o nosso irmão Paulo trabalhou o Velho Testamento, principalmente o Pentateuco, e tira dele tudo que nós conhecemos do Novo, por que eu não consigo? Me falta cérebro? Com tanta tecnologia que aí está? Ou a tecnologia está me emburrecendo? Eu acredito que a tecnologia está nos emburrecendo. Einstein já se posicionou nisso, só um parênteses, né? Há mais ou menos 80 anos atrás ele diz: temo que a tecnologia no futuro há de emburrecer as pessoas. E esta profecia está sendo cumprida nos dias de hoje. Segundo pilar, diz sola scriptura, que significa somente a Escritura. Bom, não se discute. Como Agostinho mesmo falava, né? Na dúvida, a Escritura está correta. Você pode discutir o que você quiser. Na dúvida, ela está correta. Ponto. É a verdade absoluta. Ou como alguns teólogos dizem, né? A Bíblia contém a verdade, ou a palavra de Deus é a verdade. Meu querido, eu não quero saber o que é. Isso aqui é a verdade absoluta e pronto. Pode pensar o que você quiser. Na dúvida, eu creio na palavra. Bom, que se eu tirar a mitologia que aqui está, o que me sobra deste livro? Nada. Quem no mundo acredita que o mar vermelho se abriu? Que o morto pode ressuscitar? Que Jesus andou sobre as águas? Que multiplicou ali os pães, os peixinhos? Que alimentou mais 5.000 pessoas? Só acredita nisso quem é doido da cabeça. E tecnicamente falando, isso é impossível. Alguém aqui já tentou andar sobre as águas? Muitas vezes o pessoal vai no mar para dar 7 pulinhos. Você já andou no mar? Meu amigo, você vai morrer. Não leva equipamento de mergulho para você ver, você já era. Alguém aqui já abriu o mar vermelho, o Jordão? Nós acreditamos em tudo isso, porque Cristo está em nós. E eu creio que isso foi uma grande verdade. É ponto. Eu creio nisso. Agora, se eu tirar essa mitologia, o que sobra deste livro? Nada. É um livro comum de história, como outro qualquer. Não é assim. Jesus está aqui. Todos os livros, capítulos e versos. Terceiro pilar. Sola gratia. Somente pela graça. Um favor não merecido. Um dom que me foi dado nas mãos, sendo eu um pecador, que hei de apresentar diante de Deus, dizendo: Senhor, eu fui salvo pelo teu filho. O meu adulto está aqui. E eu entrego nas suas mãos. Ele diz: vem, filho. Glória. Eu não merecia, mas eu ganhei. De graça. Entende o que eu quero dizer? Sola fide. Somente pela fé. A etimologia da palavra fé, na base cultural hebraica, significa crer em Deus, crer em Jesus Cristo e crer na sua palavra. E a consequência de fé está escrito aqui em Hebreus, escrito em toda a palavra. Tudo aquilo que eu não vejo, tudo aquilo que eu não posso, tudo aquilo que é difícil, mas eu creio. Isto é consequência de fé.
Porque a fé está na palavra, em Cristo e naquilo que nós estamos comungando no dia de hoje. Quando eu exercito isto, eu estou exercitando a minha fé. E quinto pilar, só lhe dio glória. A glória somente a Deus. Ponto. Tem mais alguém para dividir essa glória? Não. Vamos dividir com o Papa? Não. Vamos dividir com os bispos a ser bispo? Não. Com os diáconos da igreja? Não. Com o presbitério? Não. Com os pastores? Não. A glória de Deus é a glória de Deus. Ponto. A doxologia de Deus é a doxologia de Deus. A glória a Jesus. Os hinos entoados, o que diz a palavra? Tem que ter a doxologia. Dox é a glória, logia, estudo da glória de Deus. Este hino contempla a glória de Deus, eu canto. Não contempla, eu não vou cantar. Nossa, irmã, nós vamos ser radical. Não. É a palavra que me instrui. Um hino com o Messias. Aleluia, de Handel. Agnus Dei. Ali nós contemplamos a glória de Deus. Com o Cordeiro, com o nascer e a glória do Senhor. Com isto é doxologia que você encontra na Torá. Você vai encontrar isso no Talmud. Você vai encontrar isso nos nossos hinos. E não sou. Porque a palavra não fala de som. A palavra fala de adoração. É diferente. Muito diferente. 5 pilares básicos que moveram uma hierarquia da igreja, questionando-a. Moveu o sacramento, que significa o trabalhar da ceia e o trabalhar do batismo. Que nós, até os dias de hoje, não entendemos o que é uma ceia e nem o que é um batismo. Porque a ceia, ela trata de moral. Já começa por aí. O desígnio da ceia judaica, pela qual o Senhor Jesus fez. E é a última. Mas, o apóstolo Paulo diz, todas as vezes que lembrares de mim, pratique isso. Pelo conceito da moral. Hoje, o nosso batismo, ele é quantitativo e não qualitativo. Porque o batismo tem 2 momentos. Não é só dar um mergulhozinho lá e está tudo certo. A coisa não é assim que funciona, não. Vamos batizar, vamos, aí, quantos? 200, 500, 1000. Nossa, olha uma igreja poderosa. Ah, batizamos 500. Quantos ficou na igreja? 5. Pode reparar isso aí. Por quê? Não foi preparado. Não teve preparo. Não se cumpre a palavra como tem que ser feito. Lutero já questionou isso. E eu também questiono isso. E a terceira indignação é a teologia da igreja romana que ele questionou. Tipo, vamos suplantar a palavra do Senhor nosso Deus com seus editos, normas, regimentos? E o que fazemos hoje? Olha, o irmão está disciplinado de acordo com o artigo número 3 do nosso regimento número 5, aprovado na data de ontem. Eu nunca vi Jesus disciplinar ninguém. O irmão está de banco, a irmã está de banco, a igreja, nossa, pronto, já acabou a comunhão. Onde que Jesus fala isso aqui?
Eu tenho que ter compreensão do que eu estou fazendo, do que eu estou falando. Isso indignou Lutero, que indigna-nos até os dias de hoje. Quantos irmãos saíram da igreja? Quantos irmãos foram arrebentados dentro da igreja por disciplina? Coisas bestas, iníquas, não pensantes, obnubiladas. Quantos? E disseram a seguinte questão: nunca mais eu piso numa igreja. Quem há de pagar por este sangue? Quem? Se nós não resgatarmos. Podemos associar a reforma, começando pela reforma das nossas igrejas, que está no livro de Mateus. Por gentileza, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 22. Mateus 22. Vamos ler o verso de 37 ao verso de número 40. Eu já estou finalizando. O meu finalizar vai nos 30 minutos, meu irmão. Mais uma hora. Deixa eu... Os irmãos não se assustem não, viu? É normal. Mateus 22, do 37 em diante diz: E Jesus disse: Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E segundo semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Nós não temos mais temor a Deus dentro da igreja, respeito a Deus dentro da igreja. Quem manda na igreja é o homem. Não é mais o Espírito Santo do Senhor que conduz. Temos que aprender isso. Aprender o que significa respeito, o que significa temor da parte do Senhor. Aqui nós temos dois grandes mandamentos. Ensinar o irmão a se amar, para que ele possa amar o outro. O outro começa comigo. Se eu não me amo, como eu posso amar o irmão? Se eu não me auxilio, como que eu posso auxiliar o irmão? Esta foi uma das indicações de Lutero. Como pode deixar que a indulgência tome conta sobre o amor da igreja? E hoje nós fazemos isso? Mateus capítulo 28, por gentileza. Mateus capítulo 28, a partir do verso 18 ao verso número 20, assim diz a palavra do Senhor. E chegando-se Jesus falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Olha que interessante ver aqui está. A igreja está preparada para ensinar? A igreja está preparada para o ide? A igreja está preparada para batizar? A igreja está preparada para amar a Deus? A igreja está preparada para amar os nossos irmãos em Cristo Jesus sem a discriminação?
Aqui estão os 5 pilares básicos da igreja do dia de hoje. Alguém pode perguntar assim para mim, como eu já me posicionei uma vez. Tecnicamente falando, eu sou contra a pregação na igreja de domingo. Pregar para crente é chover no molhado. Eu tenho que ensinar a igreja a se comportar diante deste mundo que aí está. A palavra querigma, proclamai. Eu proclamo para os de fora. Eu vou lá na rua e digo: Jesus salva, Jesus liberta, Jesus cura. É o nosso Redentor, o querigma. Proclamai lá fora. Traga aqui para dentro. E vamos ter a didática da parte de Deus. Você está aqui? Amém. Então agora aqui você vai aprender a ser cristão. Nós vamos ensinar a palavra, nós vamos orar, nós vamos comungar. Isto é um culto. E não como nós fazemos hoje. Os domingueiros vêm, mal pega a Bíblia, você fala para o irmão, abre o livro de Gênesis, o irmão vai lá no índice. Ouve a palavra, nosso glória a Deus, aleluia, e vai embora, do mesmo jeito que entrou, sem saber nada. Porque a pregação do Evangelho parte de um princípio que você está estudando a palavra e há de compreender o que o pregador há de dizer. Não adianta eu pregar se você não foi preparado para ouvir. É chover no molhado. Imagina, irmão, nós vamos no culto de domingo, os irmãos, o único dia que pode vir, nós vamos ensinar, então vamos dar glória a Deus, aleluia, junto. É dar pão e circo. Marcos Aurélio já fazia isso. Pão e circo, dá pão e circo esse povo aí. Eles vão embora, fica feliz da vida, não aprenderam nada, e o diabo pega lá fora. Ó, que alegria! Russell Shedd, nos seus discursos, ele diz, inclusive ele esteve aqui no nosso país recentemente. Nós somos mais de 26 milhões, hoje deve ser mais por 30 milhões, mais ou menos, de cristãos. Aonde está a força deste povo que diz que ora? Não está. Por que não está? Porque Deus não pode habitar em casa subdividida. Simples. As 5 chagas de Cristo, conforme está escrito, e desenvolveu essa linha de raciocínio Francisco de Assis, Catarina de Siena e outros teólogos e pessoas nobres que veredaram pelo caminho das Escrituras, independente do contexto denominacional. As mãos do Senhor nosso Deus, em Cristo Jesus, do seu lado direito e esquerdo, perfurado por um cravo. Os seus pés direito e esquerdo, idem. E a lança que perfura o seu tórax. Tem toda uma liturgia, tem todo um preparativo, é uma verdade. Mas eu posso associar essas 5 chagas aos 5 pilares da igreja do século XXI, que não se cumprem, aos 5 pilares básicos da reforma, pela qual eu acabei de colocar, solas. Nos 4 cantos do mundo, como diz a palavra, eu tenho 5 continentes, que estão representados pelas 5 chagas de Cristo. Ou seja, o Senhor Jesus morreu por todos. Não foi só em Roma, na sua crucificação.
eu quero aceitar, eu não quero aceitar. Não, não é isso. Ele mostrou o mundo nas suas chagas, nos 5 continentes do mundo, nos 4 cantos da terra. Eu vim fazer a obra por vocês. Interessante pensar dessa forma. Muito interessante. Olha como Jesus alcançou todos em um único gesto. Vocês compreenderam? Conseguiu compreender Lutero? Dá para compreender as chagas? Dá para compreender o que está ocorrendo na igreja do século XXI? E o quanto nós temos que correr. Eu louvo a Deus porque aqui nós temos um seminário, que nós podemos estudar e cultuar o Senhor nosso Deus. Na vista de outros, isto é loucura. Mas na vida de Cristo, isto é o plano da salvação. Estamos resgatando o que os nossos irmãos começaram a fazer há 496 anos atrás. Aleluia! Olha como Deus é maravilhoso. Somos uma minoria? Somos, porém, uma minoria que há de ir para o céu com certeza. Deixa eu ler para os irmãos para concluir a minha linha de raciocínio. Esse documento foi escrito por D. Angélico Sandro Bernardino, bispo católico da Diocese de Blumenau, Santa Catarina. Olha que coisa que ele escreve. De nós, que batemos no peito e dizemos, estamos salvos. Não sei não. Vamos lá. Se a igreja protestante brasileira deixar de pregar o evangelho da porta estreita, deixar de ensinar as escrituras sagradas, deixar de condenar o pecado, deixar de exigir autenticidade, deixar de encorajar a prática diária da leitura da palavra e da oração, deixar de valorizar o testemunho dos seus membros no meio da sociedade, deixar de lado a importância e a necessidade de cada fiel dizer não à sua necessidade pecaminosa, deixar de condenar a soberba e a segurança própria, deixar de valorizar mais a qualidade do que a quantidade, deixar em segundo plano o pleno exercício do amor e do perdão, deixar de gerar alegria e entusiasmo aos seus fiéis, e deixar de proclamar a volta de Jesus em poder e glória. Ela será obrigada, mais cedo ou mais tarde, a se lastimar profundamente à semelhança de alguns líderes do maior continente católico do mundo. Tá bom com os irmãos? Escrito por volta do ano de 2004. Foi ontem que aconteceu isso. O pontifício esteve conosco recentemente. Nosso irmão Francisco, com todo respeito à sua autoridade eclesiástica. E alertou a todos da sua ideologia, dizendo: saiam das igrejas e vão para as ruas. Vindo de um ortodoxo, falando para os seus fiéis ir para a rua, pregar o evangelho. E nós, que conhecemos as escrituras, tanto quanto eles assim o conhecem, o que estamos fazendo?
E depois eu vou chamar esse moço de herege? Ou dizer que ele é um pecador? Foi da mesma forma que Lutero fez, os carismáticos hoje estão fazendo na sua reforma. De 60 para cá, eles estão reformando a igreja, deixando de rezar, deixando de fazer as suas adorações a uma determinada imagem e procurando saber nas Escrituras o Cristo e buscando o batismo do Espírito Santo do Senhor. Tudo o que Lutero fez há 496 anos lá atrás, eles estão fazendo no dia de hoje. E nós, que já sabemos disso há mais ou menos 496 anos, o que estamos fazendo? Retroagindo? No nosso protestantismo? Sem medo de errar. Nós precisamos de uma reforma urgente. Porque senão, nós não teremos mais igreja. Seremos sucumbidos pela heresia que está aí fora, sabendo que nós temos a verdade da palavra do Senhor, temos o Espírito Santo conosco, temos as ferramentas necessárias para arrancar do inferno essas pessoas que um dia passaram por aqui. E o que nós estamos fazendo? Vamos ficar nos shows? Vamos ficar na eloquência dos milagres? Numa teologia de prosperidade? Ou de fato nós vamos assumir a cruz de Cristo, pela qual nós fomos chamados? Isso chama-se misericórdia. E eu vou dizer para vocês o que é misericórdia rapidinho, que eu até avancei um pouquinho no tempo. Misericórdia é uma palavra grega que significa miséria e córdia de cardia. Miséria do coração, ou coração miserável. Deus, o Senhor com seu coração miserável, atenta à miséria do outro. Deus, para abençoar, Ele precisa se fazer miserável na miséria daquele que precisa, para que Ele abençoe. Isto é misericórdia. Vou dar um exemplo. Imagine um